Olá, bom dia, graça e a paz da parte do nosso Senhor Jesus, amém? Estamos chegando ao finalzinho da série de estudos Vencendo as Adversidades da Vida. Chegamos à lição número 12, que fala de Daniel. E o título da lição é Daniel, quando a adversidade é a difamação. Texto bíblico, Daniel capítulo 6. Para melhor compreensão dessa lição, eu dividi esse capítulo 6 do livro de Daniel em 3 blocos, para que a gente pudesse entender de forma mais completa a questão da difamação. Daniel 6, de 1 a 5, eu coloquei como contexto. Daniel 6, de 6 a 11, a trama. Daniel 6, de 12 a 17, a execução do plano da difamação. Vamos ler? Daniel 6, de 1 a 5, o contexto. E apareceu bem a Dario constituir sobre o reino 120 príncipes que estivessem sobre todo o reino, e sobre eles 3 presidentes, dos quais Daniel era um, aos quais estes príncipes dessem conta, para que o rei não sofresse dano. Então, o mesmo Daniel sobrepujou a estes presidentes e príncipes, porque nele havia um espírito excelente, e o rei pensava em constituí-lo sobre todo o reino. Eis aí uma das causas da inveja e do problema da difamação. Então os presidentes e os príncipes procuravam achar ocasião contra Daniel a respeito do reino, mas não podiam achar ocasião ou culpa alguma, porque ele era fiel e não se achava nele nenhum erro e nem culpa. Então estes homens disseram: nunca acharemos ocasião alguma contra este Daniel, se não acharmos contra a lei do seu Deus. Então esse é o contexto da história. Haviam 120 príncipes que estavam sobre todo o reino, é como se fossem governadores. Sobre esses 120 príncipes, 3 presidentes, dos quais Daniel era um. Daniel era o mais excelente de todos. O rei tinha então um plano de colocar Daniel sobre todos esses 3 príncipes que estavam sobre esses 120 governadores. Ok? Então houve ali uma questão de inveja, né, sobre Daniel, e eles estavam então procurando uma maneira de achar algum erro em Daniel para que esse plano do rei não viesse ser concretizado. A trama, Daniel 6, de 6 a 11. Como foi a trama? Então, estes presidentes e príncipes foram junto ao rei e disseram-lhe: assim, ó rei Dario, vive para sempre. Todos os presidentes do reino, os capitães e príncipes e conselheiros, governadores, concordaram em promulgar um edito real e confirmar a proibição de qualquer que, por espaço de 30 dias, fizer uma petição a qualquer deus ou a qualquer homem, e não a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões. Eles já fizeram uma lei e já levaram essa lei pronta para o rei Dario. Agora, pois, ó rei, confirma a proibição e assina o edito, para que não seja mudado, conforme a lei dos medos e dos persas, que não se pode revogar. Por esta razão, o rei Dario assinou o edito e a proibição de fazer qualquer pedido a qualquer deus, com letra minúscula, ou qualquer outra pessoa que não fosse ao rei Dario. Daniel, pois, quando soube que o edito estava assinado, entrou em sua casa. Ora, havia no seu quarto janelas abertas do lado de Jerusalém, e 3 vezes no dia se punha de joelhos e orava. E dava graças a Deus diante do seu Deus, como também antes costumava a fazer. Então aqueles homens foram juntos e acharam Daniel orando, suplicando diante de Deus. Aí está a trama, Daniel 6, de 6 a 11. Agora vamos à execução do plano. O contexto, a trama. Agora, a execução do plano. Daniel 6, de 12 a 17. Então se apresentaram ao rei, e a respeito do edito real, disseram-lhe: porventura não assinaste um edito, pelo qual todo homem que fizeste uma petição a qualquer deus ou a qualquer homem por espaço de 30 dias, e não a ti, ó rei, fosse lançado na cova dos leões? Respondeu o rei: esta palavra é certa, conforme a lei dos medos e persas, que não se pode revogar. Então responderam ao rei, dizendo: Daniel, que é um dos filhos cativos de Judá, não tem feito caso de ti, ó rei, nem do edito que assinaste. Antes, 3 vezes por dia faz sua oração. Daniel já orava antes, eles sabiam disso, e fizeram uma trama para colocar Daniel numa situação de dificuldade diante do rei. E aqui então eles estão
levando a cabo a execução do seu plano de difamação. Ouvindo então o rei essas palavras, ficou muito penalizado e a favor de Daniel. Propôs dentro do seu coração livrá-lo, e até o pôr do sol trabalhou para salvá-lo. Então, aqueles homens foram juntos ao rei e disseram-lhe: Sabe, ó rei, que é a lei dos medos e persas, que nenhum edito ou decreto que o restabeleça se pode mudar? Então o rei ordenou que trouxessem Daniel e lançaram-no na cova dos leões. E falando o rei, disse a Daniel: O teu Deus, a quem tu continuamente serves, ele te livrará. E foi trazida uma pedra, e sobre a boca da cova, e o rei selou com seu anel, e com o anel dos seus senhores, para que não se mudasse a sentença acerca de Daniel. Aí então foi a execução do plano contra Daniel. Difamação. O que é uma difamação? Difamação é um termo jurídico que consiste em atribuir a alguém determinado ofensivo à sua reputação, honra objetiva e se consuma quando um terceiro toma conhecimento. Difamação é crime, ela está no artigo penal, no Código 138 do Código Penal. A palavra difamação aparece também nas seguintes entradas: maldizer, injúria, falsidade, boato, mexerico, comentário, desabono, ladrado, desprestígio e fofoca. A vida de Daniel nos inspira pelo seu exemplo de fé, temor, respeito, honestidade, fidelidade a Deus. Uma vida de relacionamento e experiências profundas, permitindo que Deus forjasse o seu caráter ao ponto de ser reconhecido como homem íntegro e de espírito excelente. Mesmo estando Daniel inserido em uma cultura pagã, como os irmãos sabem, permaneceu firme e temente a Deus. Estamos inseridos em uma sociedade onde a adversidade nos pressiona, mas, a exemplo de Daniel, nós devemos renunciar àquilo que não é correto diante de Deus. Quem foi Daniel? Como os irmãos sabem, Daniel era um jovem hebreu, filho de pais hebreus, pertencentes a uma linhagem real de Judá, ou pelo menos da alta nobreza de Israel, né? Daniel foi levado quando o exército da Babilônia tomou o reino de Judá e saquearam Jerusalém por volta de 587 a.C., é o que está escrito na revista e os irmãos já sabem. E foi assim então que Daniel foi parar lá na Babilônia. O exército invadiu ali o reino de Judá, né, que era o reino do sul, os irmãos já sabem sobre isso. O reino do norte era o reino de Israel, o reino do sul era o reino de Judá. Então o reino do sul ou reino de Judá é a mesma coisa. Né? Na época da divisão das tribos, as tribos se juntaram, né? As 12 tribos de Israel se juntaram e unificaram um só reino. O primeiro rei foi Saul, o segundo rei foi Davi. Logo após o reinado de Salomão, houve então a divisão do reino em dois reinos, reino do norte e reino do sul. O reino do norte é o reino chamado ou reino de Israel, e o reino do sul também conhecido como reino de Judá. É aí que estava o profeta Daniel, no reino do sul, também conhecido como reino de Judá. Né? Foi levado cativo com muitos outros jovens também nobres. Na Babilônia, juntamente com outros companheiros com qualidades semelhantes a ele, Daniel foi educado para o serviço, sendo instruído sobre a língua e a civilização dos caldeus. Daniel 1:4. Dentre os companheiros de Daniel, na Babilônia, o relato bíblico destaca 3, e os irmãos conhecem muito bem esses 3, Ananias, Misael e Azarias. Daniel tornou-se muito conhecido por sua sabedoria e fervor religioso, especialmente na observância da lei mosaica. Né? Viveu mais de 90 anos, viu a queda do reino da Babilônia e o estabelecimento do Império Medo-Persa. Ocupou posições sob o reinado de Nabucodonosor, Belsazar, Dario, Ciro, desde cativeiro na Grande Babilônia, tendo uma vida irrepreensível na corte. Embora fosse exilado, um estrangeiro, chegou ao cargo de primeiro-ministro, ou alguma coisa equivalente. E Daniel quer dizer: Deus é meu juiz. Sempre permaneceu fiel a Deus. Número 1. Em meio à difamação, decida ter excelência de caráter. Em função do tamanho do novo império, Dario escolheu 120 homens chamados sátrapas. Sátrapas quer dizer governadores, né? Governadores, príncipes, né? Administradores, essas coisas aí. Dario escolheu 120 homens para estar à frente do seu reino.
para governar o seu reino. O rei também escolheu 3 homens para serem líderes dos 120, como eu falei no início da lição. Então Daniel foi escolhido para ser um desses líderes, né, como foi falado. O rei Dario, observando a fidelidade de Daniel e que ele era diferente dos outros por sua sabedoria, né, e suas qualidades, queria nomeá-lo sobre os demais. Isso está lá em Daniel 6, do capítulo 3, versículo 3 e o versículo 28 também. Os supervisores se enfureceram e, tomados pela raiva, inveja, ódio, decidiram conspirar contra Daniel, como nós lemos lá no contexto, no início da trama, procurando manchar sua liderança. Não obtendo resultados, eles resolveram apelar para a lei de Deus que Daniel servia, com o intuito de fazê-lo pecar contra o seu Criador. Os sátrapas, né, governadores, tramaram uma lei centralizada na pessoa do rei, como se fosse um deus para prejudicar Daniel. Valeram-se da religião para armar-lhe uma cilada, mas falharam no seu propósito. Na verdade, eles até conseguiram. Jogaram Daniel na cova dos leões. Eles esqueceram que Deus é justo, Deus é fiel e Deus livra os seus servos, né? E Deus livrou o profeta Daniel. Daniel se manteve firme e a boa mão do Senhor estava sobre ele, e sua conduta era digna de honra. O profeta foi um exemplo de pessoa que buscou a excelência em tudo que fez. Deus deseja que você tenha uma vida abundante, mas para isso você precisa buscar ter um compromisso com o seu Senhor. Muito mais do que uma vida regida por códigos religiosos, não faça isso, não faça aquilo, mais do que uma vida regida por tudo isso, nós precisamos ter uma excelência de buscar ter a intimidade com o Pai. Faça como Daniel, converse com o Pai todos os dias. Tenha uma vida fervorosa de comunhão e leitura com a palavra de Deus. E as promessas do Senhor contidas na sua palavra se cumprirão na sua vida. Não pelos seus méritos, mas pela ação da graça de Deus. Não busque a Deus apenas para ser recompensado, para ser honrado. Busque-o porque Ele te amou e você também o ama. E Deus enviou o seu Filho para nos salvar. E nós o amamos e desejamos ter um relacionamento com Ele. Daniel, acima de tudo, era um homem honrado. Deus está procurando pessoas que o honrem, que honrem seus compromissos, que sejam honestas, justas, de boa índole. Uma pessoa de caráter é fiel, tem palavra, é correta e tem um nome a zelar. E honra o nome que tem, ainda que possamos perder os bens, a saúde, a família, que nunca venhamos a perder o nosso caráter e nem percamos as nossas convicções acerca de Jesus e acerca de suas promessas contidas na Bíblia. Número 2. Em meio à difamação, decida manter o seu relacionamento com Deus. Difamaram o profeta, dizendo que ele descumpria as leis babilônicas. A fé revelada nessa provação foi gloriosa. Daniel sabia que sua vida estava correndo risco, mas mais do que esperar de um homem amadurecido na comunhão com Deus. Daniel já havia experimentado atributos sobrenaturais de Deus, a saber, aquele acontecimento em que Deus revelou os sonhos e os seus amigos foram milagrosamente preservados dentro da fornalha ardente. Daniel já havia presenciado esses atos milagrosos de Deus, o que fez ainda a sua fé somente aumentar mais e mais. Ao ter conhecimento que o edito tinha sido assinado, proibindo qualquer petição a qualquer ser que não fosse o próprio rei Dario, não se deixou dominar pelo medo, prostrou-se diante do Deus poderoso e não mudou os seus hábitos. Orou como de costume. Daniel demonstrou uma disciplina diária, na qual ajudou a discernir que não existia nada mais importante do que encontrar-se com Deus, ouvir a sua voz e não temer as outras vozes. De fato, a oração é essencial em todas as áreas da nossa vida. Cultivar uma prática relacional com Deus, tendo uma vida de meditação na palavra e oração, é um grande desafio, mas é muito necessário para nos manter de pé diante das adversidades, porque elas virão. Né? Difamaram Jesus, difamaram o apóstolo Paulo, os próprios membros da igreja de Corinto defamaram o apóstolo Paulo,
difamaram o Senhor Jesus, naquele momento em que Pilatos não encontra nada de errado em Jesus, mesmo assim as pessoas vão lá, se reúnem para difamar o Senhor Jesus, difamaram Daniel, e é bem possível que vão difamar você também. Somente a oração e a leitura da palavra de Deus, a comunhão, vai nos dar firmeza para que ficamos de pé diante dessas adversidades que podem vir sobre nossa vida. A intimidade com Deus faz com que Ele nos dê livramento e nos abençoe o tempo todo. Veja essas passagens, Daniel 1:9, Daniel 6:22 e Daniel 10:22, Daniel 10:12, depois os irmãos podem dar uma olhada. O que eu digo? Fale menos com os homens, fale mais com Deus. É Ele e não os homens quem vai nos salvar. E também, a nossa luta não é contra carne nem sangue, mas contra os principados e potestades do mal. Saibamos que não é esse ou aquele que pode se levantar contra nós que é o nosso inimigo. O nosso inimigo não é o nosso irmão. O nosso adversário não é o nosso irmão. O nosso adversário é Satanás e as potestades do mal, que se levantam não só contra nós, mas contra todas as pessoas que um dia aceitaram o Senhor Jesus e aceitaram o senhorio de Jesus sobre suas vidas. Sobre todos esses, o adversário se levanta. E esse é o nosso verdadeiro adversário, o nosso verdadeiro inimigo que nós devemos lutar, vestindo sim toda a armadura de Deus para que possamos estar firmes diante do dia mau. 3. Em meio à difamação, decida não ceder. Aqueles homens foram investigar e encontraram Daniel orando. Apressadamente foram falar com o rei. Tudo que eles queriam era difamar Daniel. O verbete difamar significa tirar boa fama, como eu já falei. Daniel era portador de índole irrepreensível. Carisma, caráter, mesmo assim, não estava imune às acusações infundadas daqueles que queriam a sua morte. Aí, a gente para um pouco e tem uma lição importante aqui. Uma lição muito interessante. Assim como essa difamação sobre Daniel era uma mentira, era uma acusação falsa, e Daniel era justo, muitas vezes podem chegar aos nossos ouvidos uma difamação sobre esse ou aquele irmão, sobre essa ou aquela irmã, e pode ser também uma falsidade, uma mentira. Por isso, nós não devemos dar ouvidos a boatos, porque assim como fizeram com Daniel, pode estar fazendo com a pessoa do nosso lado, bem pertinho da gente. Por isso, não dê ouvidos a boato, não dê continuação à maledicência. Aquela maledicência, quando chegar ao seu ouvido, que ela pare, que ela cesse naquele momento. Porque você pode estar sendo envolvido numa grande trama de um grande boato, de uma grande calúnia sobre a vida de uma pessoa inocente, assim como era o profeta Daniel. A difamação é uma potente arma de destruição, capaz de aniquilar qualquer relacionamento e gerar marcas severas, podendo causar sérios prejuízos materiais, emocionais, sociais, espirituais e até mesmo físicos. Daniel não foi poupado da difamação, pois seus inimigos agiram com maldade, orquestrando e tramando nos bastidores. Muitas vezes, algumas pessoas justas, algumas pessoas honestas que nós conhecemos podem não ser poupados, mas cabe a nós, ao chegarmos aos nossos ouvidos, nós não darmos continuidade a esse tipo de orquestração, a esse tipo de difamação. A vida de Daniel prova que um homem pode ser íntegro em meio à difamação. Por isso, como eu já falei, adiantei aqui o comentário, não compartilhe nem se envolva em boatos contra esse ou aquele irmão ou essa ou aquela irmã. Podem estar difamando uma pessoa e assim como tentaram fazer com Daniel. Mas em meio à difamação, Daniel não cedeu. Poderia até interpelar o rei ou se posicionar diante dos oficiais, mas a solução foi manter-se firme e focado em Deus, desafiando as autoridades humanas, consciente de que estava amparado pela autoridade do seu Deus. Muitos fraquejam quando passam pelo teste da difamação, cedendo ao revite, mas nós não devemos ser assim. Continuemos focados,
continuemos sendo justos diante de Deus, continuemos tendo a nossa vida de oração, nossa vida de comunhão e de busca com a intimidade com Deus. Essas coisas realmente podem acontecer na vida de um cristão, mas o melhor conselho nesse sentido é manter-se focado em Deus, com os olhos fitos no Senhor, que o Senhor vai nos dar a vitória no nome de Jesus. Daniel não podia administrar a orquestração contra os seus inimigos, claro, nem Daniel, nem você, nem eu, nem ninguém. Nem fazer o rei retroceder, nem mesmo se recusar a ir para a cova dos leões. Ele não podia tapar a boca dos leões, mas podia orar e pôr sua confiança em Deus. Cabe a nós manter-nos fiéis, velar pelo nosso testemunho, honrar a Deus com a nossa vida. Cabe ao Senhor nos livrar das garras do inimigo, segundo suas misericórdias, ou não. Essa é uma crença, eu estou acrescentando aqui, ou não. Pois Deus é, acima de tudo, soberano. Não esqueçam do texto de Sadraque, Mesaque e Abednego. Deus pode nos livrar ou não. Mas mesmo assim, ainda assim, é necessário que nós nos mantermos fiéis diante de Deus. Não negarmos do Senhor. Daniel se manteve fiel a Deus e o anjo fechou a boca dos leões. Para pensar e agir, as pressões dessa vida separam você de Deus ou empurram você para mais perto de Deus. Cabe aí uma outra palavra. As pressões dessa vida, elas separam aqueles que são realmente chamados, os eleitos de Deus, aqueles que aceitaram a Jesus no seu coração, aqueles que aceitaram o senhorio e receberam o senhorio de Deus para as suas vidas, e aqueles que só parecem que fizeram isso. Ora, como isso acontece? Em meio às pressões da vida, aqueles que são chamados por Deus, aqueles que são eleitos do Senhor, a primeira coisa que essas pessoas fazem é cair em contrição, é se humilhar diante de Deus, procurar aonde errou e procurar melhorar. Assim como Davi, assim como tantos outros. Mas quando essas coisas acontecem com aquele que está na igreja, parece crente, mas não é. Só o Senhor sabe, só o Senhor pode saber quem é. Mas quando essas coisas acontecem com uma pessoa que não é, a primeira coisa que ela faz é se revoltar, é querer revidar, é ficar com revolta, é até mesmo cair na incredulidade, atribuindo a culpa dessa adversidade ao Senhor Deus. Então, esses dois comportamentos diferem o justo e daquele que ainda não foi lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. Pense nisso. Pense em como que você vai agir. Qual será a sua atitude? Pois a sua atitude fala mais de você do que as suas palavras. Pense sobre isso. Aquele que nem mesmo a seu próprio filho... Ah, sim, eu estou pulando. Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Não devemos ter medo. Não devemos ter medo de pessoas que se levantem. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes entregou por todos nós, como não nos dará também com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem justifica. Podem levantar acusações, sim, podem, mas é Deus quem te justifica. É Deus quem deu o seu Filho para morrer por você e por mim. Então, precisamos nos manter firmes, focados em Deus. Quem nos condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Precisamos nos lembrar, Cristo intercede por cada um de nós. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo, a espada ou a difamação? Como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte todo dia. Somos reputados como ovelha para o matadouro. Mas em todas essas coisas, somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Somos mais do que vencedores. E esse sentimento, essa identidade de vencedor, ela está dentro do salvo. Aquele que foi salvo pelo Senhor, ele tem esse sentimento de vencedor. Por isso ele não vai
com certeza a atitude dele é se manter focado, é se manter firme no Senhor diante desse tipo de adversidade. Porque ele sabe, eu sou mais do que vencedor. Vai doer, vai sentir dor, vai se entristecer, talvez pode até sentir um pouco de angústia, mas a gente sabe lá no profundo da nossa alma, aquele que começou a boa obra em nós, ele é fiel para permanecer conosco e nos ajudando até completar aquilo que ele começou lá atrás. Amém? Romanos 8, 31, 37. Porque estou certo que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo nosso Senhor. Nenhuma difamação, nenhuma calúnia, nenhuma fofoca, nada disso pode nos separar do amor de Deus. Romanos 8, 31 a 39. Daniel manteve-se firme porque ele sabia que nada pode nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? Tenha essa certeza no seu coração. Obrigado por assistir esse vídeo até o final. Tenha um excelente domingo na presença do Senhor. E até a próxima, em nome de Jesus. Amém.